Eu tenho medo de qualquer tipo de violência. E eu acho que a gente não... Desculpa, deixa eu retomar. Eu quero falar direito isso, tá? Foi só... Então, eu tenho medo de muita coisa acontecer, mas um dos meus maiores medos é da democracia, uma coisa que eu acho tão linda, que eu sempre admirei e que eu vivi e cresci, nasci nela, dentro de um período de regime democrático, pelo menos aqui no nosso país. E depois do tempo que a gente estuda, que a gente se informa, a gente percebe que essa democracia ela não foi nos dada, ela não foi nos concedida, ela foi conquistada através de muita luta, sangue, morte. E é muito bom quando a gente tem essa liberdade de estar podendo criticar, de estar podendo opinar bem ou mal sobre qualquer governo que esteja regendo o nosso país. Eu tenho medo porque eu não me sinto representada por um governo fascista e autoritário. Eu tenho medo porque eu não acredito em um governo que legitima a violência. Eu tenho medo porque eu não confio em um governo que não acredita nas minhas crenças e liberdades individuais. As pessoas elas estão esquecendo, elas não lembram que a gente teve que lutar por todos os direitos que a gente conquistou hoje e que esses direitos estão sendo colocados em risco e a gente vai ter que lutar por eles de novo. E não foi há muito tempo atrás, foi recente. Então, tem direitos que a gente só conseguiu conquistar há 50 anos, e isso é muito pouco, e a gente está chegando num ponto em que a gente está perdendo todos esses direitos de novo. E isso me dá muito medo, porque eu sou mulher, eu sou negra, e eu sei o quanto é difícil ter direitos e garantir. Eu sei o quanto foi difícil para as pessoas lutarem pelos direitos que eu tenho hoje, e tem gente simplesmente querendo jogar esses direitos no lixo. Eu tenho medo da xenofobia, porque eu, como nordestina, que tenho orgulho de onde eu vim, da minha origem, eu ainda sofro por conta disso. Eu tenho medo do machismo, porque uma amiga minha, com 13 anos, em uma festa, foi dopada e estuprada, e até hoje tem trauma por conta disso. Eu tenho medo que um presidente machista seja eleito porque ele representa uma camada da sociedade que se julga sempre no poder e no direito de oprimir as pessoas. Eu tenho medo que um presidente homofóbico seja eleito porque ele vai dar subterfúgio para as pessoas homofóbicas cometerem violências, como a gente tem visto no país, quando eu ando de mãos dadas com a minha namorada na rua ou quando eu demonstro afeto pela pessoa que eu amo. Eu tenho medo que um presidente misógino seja eleito porque ele representa também uma estrutura de poder secular, milenar, que precisa ser combatida. Tu já sentiu medo de andar sozinho na rua? A gente que tem a nossa vivência aprende desde cedo a sentir medo, a ficar sempre alerta. Isso é prejudicial demais pra gente. Fico pensando, sabe? Tu, enquanto homem negro, tu tem muito mais chances de ser abordado por um policial na rua, sabe? Sei lá, levar uma bala perdida. E eu fico imaginando como deve ser desgastante para vocês, mulheres negras, que andam sempre com medo de serem abordadas e serem atacadas, porque as pessoas acreditam que vocês só devem satisfazer sexualmente, e isso me deixa profundamente triste e preocupado, porque eu cresci em um ambiente que era cercado de mulheres negras e que elas me ensinaram muitas coisas, e pensar no fato de que eu posso perdê-las a qualquer momento
por futilidade, é desolador. A gente parece que carrega o dobro de opressão, sabe? Por ser mulher e por ser preta também. A gente não tá só correndo o risco de ser estuprada, sabe? A gente também tem que lidar com o racismo. O racismo por causa do nosso cabelo, sabe? São coisas assim tão parecidas, mas na hora pesa mais. Eu tenho medo. Não só por mim, sabe? Pelos meus primos, irmãos. Por ti também, sabe? Que corre muito mais risco. Eu tenho medo de morrer como uma minoria. Eu tenho medo de que eu possivelmente serei mais uma estatística dentro de um país que oprimiu a cultura por tanto tempo. Eu tenho medo de que meus filhos no futuro sejam oprimidos ou até mesmo opressores, o que é pior. Eu tenho medo de que o preconceito seja cada vez mais forte e eu tenho medo de que gatilhos sejam puxados, porque podem ser só 4 anos, mas não precisa nem de 1 minuto para matar uma pessoa. Uma vez eu ouvi que liberdade é não sentir medo. E enquanto a gente estiver aprisionado nisso, enquanto um de nós sequer estiver preso, estiver sendo mantido sobre esse medo, nenhum de nós é livre. Sei disso. A gente não precisa de armas, sabe? Não, claro que não. Eu não quero mais ver os meus morrendo por aí. E eu também não quero chegar no ponto de ter que pegar uma arma para me defender também. Porque eu não acredito na resposta do ódio com ódio. Sim. Eu tenho medo que esse novo governo traga de volta o racismo violento de outras décadas que nós já vivemos nesse país. Eu tenho medo de ser visto como uma minoria que é odiada, que não faz parte do quadro geral. O meu medo é de viver numa sociedade onde um jovem negro é confundido com um bandido, onde um PM sobe no ônibus com uma escopeta alegando que esse jovem ele tem um perfil suspeito da denúncia que ele recebeu. Viver numa sociedade racista enquanto um jovem negro é o tempo todo resistir. Viver sob o signo da suspeita, lutando para o tempo todo estar provando a nossa inocência. Ser negro é brilhar, é buscar todos os dias a sua humanidade e provar todos os dias que nós merecemos ser respeitados como qualquer outro ser humano. Eu tenho medo porque no Brasil já morrem 3 negros a cada 1 minuto e ainda querem eleger um cara que vai investir mais em armas do que em educação. Eu tenho medo dos discursos de ódio que eu ando escutando da boca dos cristãos. Em vez de pregar amor, eles não sabem nada que a Bíblia diz. Ódio, armas, intolerância são um passo para a ditadura. E não se iluda. Recentemente, com essa onda que vem crescendo, eu acabei, acho que, sentindo um pouco dos respingos dessa onda. Eu estava num ônibus, e aí como eu era o último que estava atrás, o ônibus parou, né, na parada, e aí começou um fuxico lá de fora, eu distraído no celular, e começaram a falar para as moças que estavam na minha frente para tomar cuidado com o celular delas. E eu, sem entender nada, quando eu fui perceber o que estava acontecendo, estavam pedindo para tomar cuidado comigo, porque eu era o bandido. Eu era quem iria roubar as moças que estavam na minha frente. E aí depois, quando o ônibus arrancou, que eu fui entender o que estava acontecendo, acabei ficando sem reação. E a gente vê tanto isso, vê notícias desse tipo de casos, mas sentir ele acontecendo contigo, tu sendo o protagonista disso, é totalmente diferente a sensação. Tu acaba ficando até sem reação, como é agir. Na hora eu tive que pensar muito rápido. E a minha escapatória foi, como no ônibus o clima já estava muito tenso,
foi pegar o meu celular, levantar ele e mostrar para todo mundo que eu tinha um celular, que eu não precisava do celular deles, que eu estava ali com o meu celular. Então acabou que uma moça que estava na minha frente desceu logo, ela ficou nervosa, ficou com medo, é compreensível. Mas eu fui a viagem todinha até em casa com isso na cabeça martelando. E aí vem a revolta de, pô, por que eu não falei nada na hora? Por que eu não reagi na hora? E a gente começa a se culpar por algo que não era nem pra gente estar se culpando. E é foda. Além de negro, eu também sou LGBT e eu tenho medo porque eu vivo num país que mais mata LGBTs no mundo. Então, os discursos de ódio que esse homem traz, que esse governo pode trazer, vai fazer com que a gente não viva num país igualitário. E para mim, um país igualitário é um negro poder andar sem medo de morrer da polícia, é um LGBT andar na rua sem medo de ser morta por qualquer pessoa, uma pessoa que ela nem conhece, por pura LGBTfobia. O Brasil já é um dos países que mais matam gays. A gente nem precisa do poder de influência de alguém para incentivar a violência. Mas isso tem aumentado as chances de eu ser o próximo. A gente perde tempo se categorizando, por exemplo, como afeminado, padrãozinho, em vez de lutarmos juntos pela mesma causa, para sermos vistos como pessoas normais, pela igreja, como cidadão de bem. Eu tenho medo porque eu ainda preciso defender o óbvio. E é muito bom quando a gente tem essa liberdade de estar podendo criticar, de estar podendo opinar bem ou mal sobre qualquer governo que esteja regendo o nosso país. E para além disso, também tem os ciclos de amizades que eu tenho, as pessoas que eu tenho muito carinho e que elas são as pessoas mais diferentes possíveis e, sei lá, tem pessoas LGBTs, tem pessoas negras, tem mulheres. Todas essas pessoas eu tenho um carinho muito especial e eu sei o quanto elas estão ameaçadas pelo fato desse candidato que é extremamente racista, homofóbico, misógino e o que tem de pior em uma pessoa representa. E eu acho que é isso. Vamos lá. Eu tenho medo de qualquer tipo de violência. E eu acho que qualquer ser humano que não possa exercer o seu direito de existir, de ser o que é uma violência. Eu acho que qualquer autoridade que se julgue autoridade, que tire o direito de uma pessoa ser o que ela é uma atitude de violência, uma atitude retrógrada, uma atitude que eu nunca esperei viver na minha vida mais. Eu nasci na ditadura, eu conheci muitas pessoas que foram torturadas na ditadura, pessoas que morreram na ditadura, pessoas que perderam entes queridos na ditadura, e eu não posso imaginar que a gente vá, no século XXI, viver isso de novo. Eu tenho medo, acima de tudo, da cegueira e da ignorância das pessoas não entenderem o terror, o pavor que isso significa. Eu tenho muito medo da gente não poder andar livremente e respeitar os outros como a gente merece ser respeitado. E a gente simplesmente exercer a liberdade de ser. Mas eu acho que isso não vai acontecer não, porque a gente é mais forte. Então esse medo, ele também é transformado numa coragem imensa de poder estar aqui falando. De poder se unir com todo mundo, de poder ver vocês jovens fazendo esse trabalho. E isso aí me tira o medo. Isso me dá força de que acima de tudo, acima dessa sombra que para, dessa ameaça que para, a gente tem esse amor, a gente tem esse respeito pelos outros que é muito maior do que qualquer ameaça ignorante e cega, retrógrada. Então eu acho que acima de tudo eu tenho a coragem. E a gente vai vencer de alguma maneira. Isso que a gente está fazendo aqui agora já é uma vitória.
Tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que um paulistano, e o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama, era você de Aracaju.